Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2015. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2015. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2015. No 29º do mês de outubro do ano de 2015, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Cabani, Ricardo de Souza Genovez, Josivaldo Teles de Santana, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal e em horário estipulado na sessão ordinária do dia 26 de outubro, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Marcos Rogério Soares de Góes e secretariada pelos vereadores Norberto José Cabani e Wilson Barbirato. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro, que discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidades de votos. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente efetuou o encaminhamento das seguintes proposituras às comissões permanentes competentes. Projeto de Lei número 58, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no âmbito do município. Projeto de Resolução número 1, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal. Projeto de Resolução número 2, que institui a organização administrativa, plano de cargos e funções da Câmara Municipal. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras: projeto de lei número 60 do Executivo, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal, número 2.526, de 16 de abril de 2014, que autoriza o município de Macatuba a doar uma área para a construção do novo fórum local ao Estado de São Paulo. Projeto de lei número 60-2015, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2.526, de 16 de abril de 2014, que autoriza o município de Macatuba a doar uma área para a construção do novo fórum local ao Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2.526, de 16 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Nos termos do artigo 19, 4º da Constituição do Estado de São Paulo, a área descrita no caput desse artigo será destinada à construção do Fórum da Comarca de Macatuba.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Macatuba, São Paulo, 3 de novembro de 2015, Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, é com grata satisfação que encaminho a esta nobre Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2526, de 16 de abril de 2014. A lei acima referida versa sobre a doação de área para a construção do novo prédio que abriga o fórum local, conseguindo-se que, a presente minuto, inclusive recebeu a aprovação da Secretaria do Estado de Justiça e Defesa da cidade, que aguarda a aprovação dos nobres edis para que possa prosseguir na tramitação que objetiva a lei acima indicada. Sendo os que nos cumprir informar, ficam registradas as razões que justificam a aprovação do presente projeto de lei. Cordialmente, Tarcísio Matheus Abel, prefeito de Macatuba. Projeto de lei número 61 do Executivo dispõe sobre a desafetação de imóvel do município. Projeto de lei número 61/2015 dispõe sobre a desafetação de imóvel do município. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetada de sua destinação original, em virtude da existência de interesse público no aproveitamento ao fim previsto nesta lei, o imóvel que assim se discrimina. Matrícula número 3.446, imóvel, uma área de terra localizada na quadra 2, reservada para sistema de lazer, com frente para a Rua Virgilenei, esquina com a Rua 3, medido 39 metros em reta, de frente para a Rua Virgilenei, 14,14 metros em curva, com raio de 9 metros na confluência da Rua Virgilenei com a Rua 3, 26 metros pelo lado direito, de quem da Rua Virgilenei olha o imóvel confrontando com a Rua 3, 35 metros pelo lado esquerdo, confrontando com o lote número 1, e 48 metros na linha dos fundos, confrontando com os lotes 7, 8, 9 e 10, encerrando a área de 1.662,62 metros quadrados. Proprietário, município de Macatuba, CNPJ, número 46.200.853/1000-78, com sede na Rua 9 de Julho, 1520, nesta cidade de Macatuba, São Paulo. Registro anterior, matrícula número 5.860, do Oficial de Registro de Imóvel da Comarca de Pederneiras, São Paulo. Artigo 2º. Uma vez desafetado o imóvel referido no artigo 1º desta lei, fica o município autorizado a utilizá-lo para fins de abrigar quaisquer órgãos da administração pública municipal, erigindo construção ou tomando quaisquer outras medidas que se fizerem necessárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrárias. Macatuba, 3 de novembro de 2015, Tarcísio Matheus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Exposição de motivos. Nobres vereadores, encaminho a apreciação desta nobre Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que trata sobre a desafetação do imóvel referido no projeto. Como é de conhecimento dos nobres edis, o sistema de lazer em comento acabou por ter sua finalidade atendida em outra área do mesmo bairro. A área em questão é do tamanho pequeno para a implantação do sistema de lazer. E, além disso, no mesmo empreendimento, ou seja, no Jardim Capri, temos a extensa e aconchegante Praça Paulo Freire, que certamente atende muito bem como área de lazer. O imóvel que ora busca desafetar encontra-se em ponto estratégico em termos imobiliários e de relevante interesse público que a área seja desafetada como sendo da área de lazer para melhor aproveitamento deste imóvel público. Insta consignar ainda que, conforme trata o artigo 180, inciso 7º da Constituição do Estado de São Paulo, a expressa vedação quanto à alteração da área verde ou institucional, o que não corresponde ao caso. Portanto, não há óbice jurídico que acarrete e ilegalidade deste ato pleiteado. Nesta esteira, tendo evidente interesse público na desafetação da área dita, justificam, senhores vereadores, a aprovação do presente projeto de lei. Macatuba, 3 de novembro de 2015, Tarcísio Matheus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Projeto de lei número 62 do Executivo dispõe sobre a desafetação de imóvel do município.
Projeto de Lei número 62/2015 dispõe sobre a desafetação do imóvel do município. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetada de sua destinação original, em virtude da existência de interesse público no aproveitamento ao fim previsto nesta lei, o imóvel que assim se discrimina. Matrícula número 3.447, imóvel, uma área de terras localizada na quadra 4, reservada para sistema de lazer, com frente para a rua Lucilo de Lamura, esquina com a rua 2, medindo 4 metros de reto, de frente para a rua Lucilo de Lamura, 14,14 metros em curva, com raio de 9 metros na confluência da rua Lucilo de Lamura com a rua 2, 19 metros pelo lado direito, de quem na rua Lucilo de Lamura olha o imóvel confrontando com a rua 2, 28 metros pelo lado esquerdo, confrontando com o lote 1 e 13 metros de linha nos fundos, confrontando com o lote 7, encerrando a área de 346,62 metros quadrados. Proprietário, município de Macatuba, CNPJ número 46.200.853/1000 contra-78, com sede na rua 9 de julho, 1520, nesta cidade de Macatuba, São Paulo. Registro anterior, matrícula número 5.860, do oficial de registro imóvel da comarca de Pederneiras. Artigo 2º. Uma vez desafetado o imóvel referido no artigo 1º desta lei, fica o município autorizado a utilizá-lo para fins de abrigar quaisquer ou órgãos da administração pública municipal, erigindo construções ou tomando quaisquer outras medidas que se fizerem necessária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrárias. Macatuba, 3 de novembro de 2015, Tarcísio Matheus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Exposição de motivo. Senhores vereadores, encaminho a apreciação desta nobre Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que trata sobre a desafetação do imóvel referido no projeto. Como é de conhecimento dos nobres edis, o sistema de lazer em comento acabou por ter sua finalidade atendida em outra área do mesmo bairro. A área em questão é de tamanho pequeno para a implantação do sistema de lazer e, além disso, no mesmo empreendimento, ou seja, no Jardim Capri, temos a extensa e conhecida Praça Paulo Freire, que certamente atende muito bem como área de lazer. O imóvel que ora se busca desafetar encontra-se em pontos estratégicos em termos imobiliários. É de relevante interesse público que a área seja desafetada como sendo de área de lazer para melhor aproveitamento deste imóvel público. Insta consignar ainda que, conforme trata o artigo 180, inciso 7º da Constituição do Estado de São Paulo, a expressa vedação quando alteração de área verde ou institucional, o que não corresponde ao caso. Portanto, não há óbice jurídico que acarrete em ilegalidade deste ato pleiteado. Nessa esteira, tendo evidente interesse público da desafetação da área dita, justificam, senhores vereadores, a aprovação do presente projeto de lei. Macatuba, 3 de novembro de 2015, Tarcísio Matheus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Projeto de lei número 63 do Executivo dispõe sobre a desafetação de imóvel do município. Projeto de lei número 63 de 2015 dispõe sobre a desafetação do imóvel do município. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetado de sua destinação original, em virtude da existência de interesse público no aproveitamento aos fins previstos nesta lei, o imóvel que assim se discrimina. Matrícula número 3.448, imóvel, uma área de terra reservada para o sistema de lazer, localizada na confluência da Rua Equador com a Rua João Guedes Sobrinho, medindo 11 metros de reta de frente para a Rua Equador, 14,14 metros em curva, com raio de 9 metros na confluência da Rua Equador com a Rua João Guedes Sobrinho, os 20 metros pelo lado direito, de quem da Rua Equador olha o imóvel confrontando com o imóvel de propriedade da Companhia Agrícola Zilonezete, 11 metros pelo lado esquerdo, confrontando com a Rua João Guedes Sobrinho, e 20 metros de linha dos fundos, confrontando com o imóvel de propriedade da Companhia Agrícola Zilonezete, encerrando a área de 382,62 metros quadrados. Proprietário, município de Macatuba,
CNPJ número 46.200.853/1000 contra, -78, com sede na Rua 9 de Julho, 1520, nesta cidade de Macatuba, São Paulo. Registro anterior, matrícula número 6.449, do oficial de registro de imóveis da comarca de Pederneiras. Artigo 2º. Uma vez desafetado o imóvel referido no artigo 1º desta lei, fica o município autorizado a utilizá-lo para fins de abrigar quaisquer órgão da administração pública municipal, erigindo construção ou tomando quaisquer outras medidas que se fizerem necessárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrárias. Macatuba, 3 de novembro de 2015. Tarcísio Mateus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Exposição de motivos. Senhores vereadores, encaminho a apreciação desta nobre Casa Legislativa o incluso projeto de lei que trata sobre a desafetação do imóvel referido no projeto. Como é de conhecimento dos nobres edis, o sistema de lazer em Comento acabou por ter sua finalidade atendida em outra área do mesmo bairro. A área em questão é do tamanho pequeno para a implantação do sistema de lazer e, além disso, no sistema compreendido, ou seja, o núcleo habitacional João Leme do Prado, temos a Praça Alfredo Belfman, que certamente atende muito bem como área de lazer. O imóvel que ora se busca desafetar encontra-se em ponto estratégico em termos imobiliários. É de relevante interesse público que a área seja desafetada como sendo de área de lazer para melhor aproveitamento deste imóvel público. Insta consignar ainda que, conforme trata o artigo 180, inciso 7º da Constituição do Estado de São Paulo, a expressa vedação quanto à alteração da área verde ou institucional, o que não corresponde ao caso. Portanto, não há óbice jurídico que acarrete em ilegalidade deste ato pleiteado. Nesta esteira, tendo evidente interesse público na desafetação da área dita, justifica, senhores vereadores, a aprovação do presente projeto de lei. Macatuba, 13 de novembro de 2015. Tarcísio Mateus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Projeto de lei número 64 do Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção complementar à Irmandade Santa Casa de Macatuba. Projeto de lei número 64 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional e suplementar e autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção complementar à Irmandade da Santa Casa de Macatuba. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir o orçamento fiscal, lei número 2550, de 23 de dezembro de 2014, um crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil para conceder subvenção complementar à Irmandade da Santa Casa de Macatuba, conforme segue. Entidade beneficiante, Irmandade da Santa Casa de Macatuba, destinação atendimento ao Programa de Saúde da Família, local funcional 190100100301, 10/10 de 2006. Categoria econômica 3350.0000, no total de R$60 mil. Artigo 2º. O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior será indicado no decreto de abertura nos termos do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Macatuba, 6 de novembro de 2015. Tarcísio Mateus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto incluso trata da permissibilidade deste Executivo em conceder uma subvenção complementar à Irmandade da Santa Casa de Macatuba para a manutenção do Programa da Saúde da Família. Estas são, senhores vereadores, a razão que fundamenta o presente mensagem. Macatuba, 6 de novembro de 2015. Tarcísio Mateus Abel, prefeito de Macatuba, São Paulo. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura da indicação número 81. Indicação número 81, 2015. Indica ao senhor prefeito implantar no núcleo de administração regional, no Jardim América, encarregado dos bairros localizados após a rodovia de Mateus. Macatuba, 6 de novembro de 2015, vereador Sebastião Cândido de Moraes. Justificativa. Com as obras de duplicação da rodovia de Mateus, que atravessa o perímetro urbano do município, os Jardins América, Bocaiúva, Sonho Mil, Esperança, Santa Felicidade e Planalto,
foram fisicamente separados do núcleo central da cidade. Os moradores daquela região, mais comumente conhecido como Altos das Cidades, reclamam da dificuldade em se cobrar providência da administração pública, principalmente com relação ao serviço público. O governo municipal de Curitiba, no estado do Paraná, com área urbana de 319,4 km² e população de 1.879.355 habitantes, adotou uma estratégia interessante para administrar a cidade, a criação dos núcleos regionais e espécies de subprefeituras encarregadas nos bairros de cada uma das 9 regiões em que Curitiba está subdividida administrativamente. A administração regional identifica e estabelece prioridades, promove formas e métodos de execução de projetos comunitários, desenvolve o planejamento local de modo compatível com as condições e a legislação vigente, de forma a instrumentalizar as ações concretas definidas pela municipalidade, promovem a integração do planejamento local ao planejamento da cidade como um todo. Elas também acompanham de maneira integrada as ações das secretarias municipais dentro de suas áreas limites e participam da organização de seus serviços. Apresentam alternativas de obras e serviços que satisfaçam as perspectivas da administração e da população e fornecem à comunidade informação e atendimento dentro dos limites de sua competência e encaminham aos órgãos competentes. Cabe observar que, em relação à área urbana, população e problemas enfrentados Curitiba e Macatuba se encontram em patamares numéricos imensuravelmente opostos. Mesmo assim, a criação de um núcleo de administração regional no Jardim América, adequando às características dos bairros adjacentes e do próprio município de Macatuba, não deixa de ser uma alternativa viável de gerir os bairros dos altos da cidade com maior eficiência e celeridade, apresentado na sessão ordinária, realizada no dia 8 de novembro de 2015. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederia a chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Ricardo Genovez. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros da mesa, aos companheiros de trabalho e quem está assistindo. Senhor presidente, eu tenho 2 assuntos a ser tratado aqui. Um é do requerimento de número 20, a respeito da análise da árvore do asilo, que eu pedi para o Poder Executivo estar avaliando, né? E aí ele me mandou um ofício que o biólogo Antônio Carlos Perucci Júnior, ele fez a referida perícia, né? E fala aqui que, por serem árvores de grande porte e com uma certa antiguidade, há probabilidade, sim, né, de ocorrência de quebra de parcial ou até mesmo integral, né? Cabendo aqui, agora, à disposição da Prefeitura e da entidade para tomar qualquer medida. Tá? E ele coloca aqui, ele ressalta que é importante que as análises consideradas de características externas, né? Ele não sabe internamente como estão, mas já colocou que realmente corre risco ali, sim. Ela tem uma grande importância. Ele fala aqui que ela o isolamento acústico, térmico, né? Refrigeração do local, porém ele corre risco, sim. Então foi registrado para a gente poder estar vendo, agora está à disposição aí, como diz, da Prefeitura e da própria entidade, né, para estar vendo o que tratar deste assunto. Bom, o outro assunto vai ser lido daqui a pouco, que é o requerimento de número 29, em favor da pessoal nós, na verdade, do município, né, que nós estamos com um problema da CPFL sempre dando o corte de energia, tá? Isso aí está sendo muito constante, pagamos muito caro para poder não ter um trabalho de qualidade, né? A gente percebe aí que deu uma chuvinha fraca aí, nós já estamos com problema.
Então, até eu coloquei como eletricista, eu já até coloquei alguns pontos que eles poderiam estar estudando, que é ninho de passarinho, que às vezes ele faz, aí começa a chover, com a umidade começa a desarmar, árvore encostando nos fios, né? E então fazer esse reparo, porque ainda não começou o período de chuva. Quando começar, Macatuba vai ficar no apagão novamente, né? A gente vem, e isso falando de cidade, mas se tratando maior ainda, como município, aí o problema ele se torna até maior. Ou seja, são as fazendas, os sítios que tem por aí. Eu tenho relato, tá? A fazenda Cachoeirinha ficou 3 dias sem energia elétrica. Perderam alimentos, perderam... ninguém está achando, né, coisa assim para poder depois ter que jogar fora. Então, como nós pagamos, eu ressalto, bem caro para essa energia, então temos que ter um trabalho de qualidade. Outra coisa que acaba agravando, aí já voltando urbano, né, é a própria água, né? Nós temos um sistema de água aqui, que depende dessa energia elétrica para bombear até altos da cidade, e toda vez que falta energia, a gente tem ocorrência de pessoas ficando sem água no altos da cidade, né? E sem contar que quando acaba a energia ficando muito tempo, vai esvaziar as tubulações e na hora que liga dá aquele tranco e nós já tivemos ocorrência nesse sentido. Então eu vejo que precisa urgentemente tomar uma medida, né? Muito obrigado, senhor presidente. Norberto Abani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores, a todos que se fazem presente nessa casa, a todos os colaboradores dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, no último sábado do mês de outubro, nós tivemos a honra de estar recebendo a deputada federal, a senhora Ana Perugini. No momento da ocasião, esteve conosco lá o presidente da Macro, do partido de Bauru, também esteve o senhor prefeito, o vice-prefeito, o senhor Sebastião, eu também estive lá. É lógico, né? Que ela esteve na minha casa, eu devia estar lá, né? Mas, enfim, alguns assuntos nós pleiteamos juntos com ela. Um deles, de mais avalia o que está acontecendo a nível de governo federal, é de muitos recursos que o governo federal tem para passar para os municípios e não estão passando. Isso faz com que vai arrochando o calo dos prefeitos, né? Não estou dizendo só em Macatuba, mas eu estou dizendo a nível nacional. Um deles que nós estamos pleiteando é aquele Campus Society 2013, que já tem todo o processo, a conta no valor de R$250 mil, o valor do repasse, e até agora o governo federal não repassou. Trabalho de todos os nobres edis aqui, e nós estamos cobrando a deputada para que ela intervenha juntamente com quem de direito lá em cima para que repasse esta verba para o nosso município. O outro atraso, esse é o que mais pega, não estou dizendo só o que diz saúde, que se repassa um valor estipulado por mês, mas o governo federal está deixando de repassar R$500 mil para o município de Macatuba para a saúde. E eu digo saúde, é hospital, os postos e assim por diante. Nós estamos pedindo, por favor, para ela interceder para nós lá em cima, lá em Brasília, né, para que essa verba volte para o nosso município, né. Outro detalhe importante é aquele posto bonito lá do Jardim Santa Rita, que foi inaugurado há pouco tempo. Tem um outro convênio de R$200 mil para a compra de mobília para o posto. Também está travado a nível do governo federal. E um outro repasse de R$28.305, que todo mês o governo federal devia passar para o município para compra de remédios e não está cumprindo com isso. E fica difícil a situação de nós vereadores e até o próprio prefeito, porque nós estamos na trincheira da batalha, né? Ninguém vai conseguir reclamar lá com a presidenta, né? Vai reclamar para nós, vereadores, né? E assim por diante. Eu queria estar salientando aqui também a emenda do nobre deputado, senhor Arnaldo Jardim, do PPS, em nome do senhor Wilson Barberato, do senhor Vavá, e juntamente com o Paulo Maluf, do partido
progressista do PP, ex do meu amigo Marcos, né? E também do meu amigo Júlio, parabenizar vocês, nobres vereadores, com essa emenda aí que veio para a Santa Casa de Macatuba do Governo Federal, para manutenção e equipamento. Muito importante, realmente, esses dois nobres deputados aí, né? Não sei, Paulo está na gestão? Paulo está na gestão, né? Então, dois nobres deputados, o senhor Arnaldo Jardim, que muito tem feito por Macatuba, isso envaidece bastante os nobres vereadores. Parabéns a vocês, tá? E lembrando também que, segundo o que é constitucional, é a arrecadação do município passar 15% do que se arrecada para a saúde. Eu não estou dizendo só para o hospital, eu estou dizendo para a saúde. Se nós fizermos um comparativo de alguns anos atrás, quando só é uma estimativa, tá? Se o município tivesse uma receita anual de 50 milhões de reais, 15% significaria 750 mil. No entanto, hoje o município de Macatuba gasta-se 30% com saúde, numa receita de 40 mil. Então vamos fazer uma conta aí do que está se repassando para a saúde. E eu queria deixar aqui também meus parabéns à senhora Dona Silvia, que daqui 2 semanas, Dona Silvia, o prefeito me garantiu que ele vai estar assinando o convênio de atividade delegada da Polícia Militar. Isso é de muita importância para o nosso município e mais uma vitória dos nobres vereadores. Parabéns, Dona Silvia. Enfim, muito obrigado, senhor presidente. Amparado no artigo 61 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Requerimento número 29, do vereador Ricardo de Souza Genovez, requer que o Executivo solicite informações dos responsáveis pela Companhia Paulista de Força e Luz do município. Requerimento número 29/2015, senhor prefeito. Os munícipes macatubenses têm padecido com as quedas constantes do fornecimento de energia elétrica, onde na zona rural é ainda pior, havendo ocasião em que o desabastecimento chegou a durar 3 dias consecutivos. Além dos inconvenientes obtidos, alguns sitiantes chegaram a perder todos os alimentos estocados no refrigerador por conta da interrupção prolongada. Apesar desses problemas, a Companhia Paulista de Força e Luz apregoa uma visão de mercado baseado na inovação contínua em processos, produtos, serviços e modelos de negócio. Sendo assim, requero de Vossa Excelência que solicite as seguintes informações aos responsáveis pela Companhia Paulista de Força e Luz do município, se a empresa tem investido no sistema de energia e de que forma está sendo realizado esse investimento, se a empresa tem efetuado a manutenção preventiva, podando árvores em pontos críticos, eliminando poeira e ninho de pássaros nos transformadores. Macatuba, 5 de novembro de 2015, vereador Ricardo de Souza Genovez, ao senhor Tarcísio Matheus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, São Paulo. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Requerimento número 30 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes requer informações sobre o valor arrecadado com a contribuição de iluminação pública desde a sua instituição no município, onde e como esse valor foi utilizado, se houve a contratação de empresa para realização dos serviços pertinentes e forma de contratação e o cronograma de investimentos para 2016. Requerimento número 30/2015, senhor prefeito. Alguns munícipes me procuraram para indagar sobre a destinação dada à contribuição de iluminação pública, taxa embutida na conta de energia elétrica que repassa à prefeitura, que por sua vez a utiliza integralmente para garantir a manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública no município. Sendo assim, requer de Vossa Excelência que informe o valor arrecadado com a contribuição de iluminação pública desde a sua instituição do município, onde e como esse valor foi utilizado, se houve a contratação de empresa para a realização dos serviços pertinentes, forma de contratação e custos dos mesmos,
Cronograma de investimentos para o ano 2016. Macatuba, 5 de novembro de 2015, vereador Marcos Rogério Soares de Góes, ao senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, São Paulo. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Projeto de lei número 57 do Executivo regulamenta o artigo 93 da Lei Orgânica do Município. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 54 do Executivo declara a entidade comunidade terapêutica Casa do Oleiro como sendo de utilidade pública municipal, nos moldes da legislação vigente. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em segunda votação. Nada mais a ser tratado, dou por encerrado a presente sessão.